teme como um verdadeiro rival, tanto é que tenta matá-lo, não é isso? E a Aglaia, que é a moça filha mais jovem do general, quer o Mishkin, mas o Mishkin aparentemente não a quer. Então ela fica namorando lá o Radomski, que é um sujeito qualquer, que a Aglaia tenta tirar aí da jogada para que o Mishkin tivesse de fato uma chance de casar com a Aglaia, que é como ela concebia a solução para essa triangulação toda aí. Tá? Isso, hoje, nos dias de hoje, é todo mundo para a cama junto. Resolvia o problema. Né? Nessa época as coisas eram mais complicadas, mas hoje em dia teria soluções mais práticas para o problema, né? Que era o sistema da Simone de Beauvoir com o Jean Paul Sartre. Mas eu já estou fazendo fofocas indevidas aqui. Continuamos? Livro 3? Que tal? Quem é que está na vez? Por gentileza. Esta parte começa com o aniversário do príncipe Mishkin, na Dasha Torossia Plantins, em Pavlovsk. Eles são vizinhos, né? São vizinhos, tá? Mishkin, a senhora Plantin e suas 3 filhas, o príncipe Schneidersch e Radomski, discutem o liberalismo. Esses dois aí são os pretendentes, né? Ok. O liberalismo aqui é mais no sentido político que econômico. Não esqueça que estava havendo ali uma distensão do regime. Em 61 já houve a abolição da servidão na Rússia, então havia ali, é claro, toda a conversa política. Como é que faz para tornar a Rússia um país mais ocidental do que oriental? Esse é o problema que se queria resolver ali naquele momento. Radomski insiste em que o liberalismo é contrário à Rússia e que qualquer um que se declare liberal não é russo. Para ele, o liberalismo seria alguma coisa importada da Europa e seus adeptos na Rússia não visariam a medida do país, mas estariam solapando cada fundação sobre a qual a Rússia estava assentada. Esses liberais não seriam russos verdadeiros. O príncipe Mishkin, que não está se sentindo bem, pede que se desculpe de seu comportamento estranho. De fato, às vezes, sente-se aliado deste mundo. Às vezes, lhe dá vontade de ir para algum lugar, sumir inteiramente dali, que gostaria até de um lugar sombrio, deserto, contanto que ficasse só com os seus pensamentos e que ninguém soubesse onde ele se encontrava. Ou que ele ao menos estar em sua casa, no terraço, mas de tal forma não houvesse ninguém, nem Yevgeny, nem as crianças. Queria deixar-se cair no seu sofá, mergulhar o rosto no travesseiro e assim ficar deitado um dia, uma noite, mais um dia. Não esquecer que ele está hospedado na casa desse Lebedev, né, na Dasha, né, se recuperando do ataque, não é? Isso. Por instantes sonhava também com montanhas e justamente com um ponto conhecido nas montanhas, do qual sempre gostava de lembrar, e aonde gostava de ir quando ainda morava, e olhar de lá para a areia lá embaixo, para a linha branca da cachoeira que se olhava lá embaixo, para as nuvens brancas, para o velho castelo abandonado. Oh, como eu gostaria de ir para lá agora e ficar pensando em uma coisa, só nisso a vida inteira. E isso bastaria para nós. Esse pedaço é muito importante para a compreensão. Ele tem saudades da montanha, né? O príncipe Mishkin. Então ele não está conseguindo acompanhar aquela conversa de política que ficam fazendo ali e estava pensando na possibilidade de voltar para a montanha. Continuamos, por favor. Mishkin confessa que está cansado da longa explicação sobre suas limitações. Depois de 20 anos de doença, alguma coisa deveria restar, de maneira que é impossível que não riam de mim. Às vezes, não é assim? Todos riem. Sua cândida confissão é vista pelo grupo como nova demonstração de idiotia. A Clara, em particular, está aborrecida com o comportamento do príncipe. Ela o ama por seu bom e generoso caráter, mas o despreza por confissões como aquela. Quando alguém faz pouco do príncipe, ela o odeia, sobretudo porque Mishkin recebe os insultos como uma criança submissa. Ela grita com ele: por que você se rebaixa, amiga, mais baixo que eles? Por que está tudo virado dentro de você, não há orgulho em você? Ela é orgulhosa e, apesar de amar o príncipe, não quer ser vista seguindo um idiota. O que ela não vê é a sutil dignidade do príncipe que aparenta a submissão. Isso é o resumo 12 no título das dicas sobre... Tá.
leva isso em consideração? Neste encontro, a Aglaia, sempre muito agressiva, acusa sua mãe e irmãs de estarem conspirando para casá-la com Mishkin, apesar de ao esquema não existir. Voltando-se para Mishkin, ela lhe diz que não vai casar com ele por nada. Não importa quanto ela for provocada. Ele responde: eu não te pedi em casamento, Aglaia Ivanovna. Depois dessa resposta, ela se acalma e até mesmo começa a rir. O grupo decide passear no parque. Na partida, Aglaia diz ironicamente ao príncipe: você me acompanha? Ele pode não? Um pretendente que me recusou? Você me rejeitou para sempre agora, não é, príncipe? Muito obrigado. Por favor, quem está na sequência? Então, aqui já ficou claro que a Aglaia está interessada no Mishkin, né? Não há nenhuma dúvida que a Aglaia está interessada no príncipe. Muito bem. Vou ouvir as bandas do combate. Aglaia, caminhando de mãos dadas com Mishkin, aponta um banco verde e confidencia que ela sente ali todas as manhãs antes de os outros acordarem. Ele reage com indiferença. Mais tarde, o príncipe recebe um bilhete dela pedindo-lhe que ele a encontre naquele banco na manhã seguinte às 7 horas. Agora está desgostada com o fato de lhe dizer tudo sem que o príncipe perceba nas suas vidas. Porque eles foram passando assim: olha, todo dia aqui de manhã sento aqui às 7 horas da manhã. E ele não percebeu que era para ele ir lá encontrá-la. Ela manda um bilhete: favor, me encontrar amanhã às 7 horas. Porque o Mishkin parece que não tem essa malícia. Ele não tem nenhuma malícia. Ele é o idiota, né? Não é isso? Muito bem, continuamos. Em seguida, um incidente. Aparece Anastasia Filipovna para aquele grupo. Pela primeira vez desde a festa de aniversário dela. Que é a primeira vez. Isso faz meses, né? Porque ele ficou 6 meses em Moscou, depois levou o tiro numa facada, sei lá, né? Ele caiu na polícia. Sei lá, faz quase um ano que isso aconteceu, que ela aparecia em público de novo. O grupo Lepantin fica chocado em vê-la. Ela é cada vez mais vista como uma desgraça para a sociedade de bem e uma mulher caída. Anastasia aproxima-se dele, candou-se e debocha dele a respeito do suicídio do tio que havia acontecido naquela manhã. Ele ainda não sabe, imagina, com o objetivo de diminuir o prestígio do rapaz aos Lepantins. Com isso, ela espera retirar o rapaz da disputa por Aglaia, deixando apenas o príncipe no bar. Ela confessaria depois que amava o príncipe, mas quer que ele seja feliz, coisa que só Aglaia pode fazer. O príncipe está incomodado em ver Aglaia e Anastasia juntas. Por causa das provocações da moça, um oficial amigo de Adolfo insulta Anastasia. Essa é uma simples caso para Shivá. E ela lhe dá uma bengalada no rosto. Quando o oficial vai revidar, o príncipe o intercede. O oficial o empurra e quer bem salvá-lo, mas Mishkin agora corre o risco de ter enfrentado o duelo. É isso que era um que era fugivista, lembra? E que era do grupo dos chantagistas, mas ficou lá, agregado lá, a família do que pediu dinheiro, ele deu, e ficou lá amigo do Mishkin. Agora chega mesmo a dar instruções sobre como agir num duelo, e ele admite estar com ele. Mas ela quer saber se ele é covarde. Mishkin esclarece que covarde é aquele que tem medo e foge. Mas quem tem medo e não foge, não é covarde. Muito obrigado, tá? Naquela mesma noite, o príncipe invadiu na direção do banco verde, onde se encontraria com Aglaia no dia seguinte. Misteriosamente, parece algo que ele não via desde a noite no corredor do hotel. Desde então, o príncipe o havia perdoado. Isso é muito estranho? Isso parece uma coisa que o príncipe teria feito. Tá? Ele perdoou pelo ataque, pelaquela tentativa de assassinato. O príncipe declara: guarda uma vingança no parque em Auguste, com quem me confraternizei naquele dia trocando as cruzes.
Isto acontece esse pecador do céu. E quando se fez hoje no dia da verdade, Deus peitava de um irmão. O Godinho disse que Anastácia perdoa imediatamente. O que promete no dia seguinte. O Godinho revela a Anastácia e a Aglaia tem se correspondido. O Rogojin é muito boa a ideia que a Anastácia consiga de fato empurrar a Aglaia para o príncipe, porque o Rogojin morre de ciúmes do príncipe, porque acha que a Anastácia o ama de verdade, né? Tem certeza que ela o ama de verdade. Então ele está fazendo tudo para conseguir esse estratagema de certo. O príncipe Rogojin volta a uma taxa de Yededier, onde acontece uma reunião em que os povos altos são a interpretação de Yededier, do Apocalipse de São João, e a decisão do Hipólito pelo suicídio. O Hipólito é aquele tuberculoso criminal, né? Amigo do Colia, é isso. Um dos 4 chantagistas é esse Hipólito. A tese de Yededier é que o crescimento da ciência e a disseminação do egoísmo são sinais de que o fim está próximo. O aumento do interesse econômico e a prevalência do interesse próprio são sinais que simbolizam, de acordo com ele, que era o último cavaleiro que chegou e com a própria falência da humanidade. O Mercúrio Hipólito deu um artigo de carta aberta aos seus amigos. O documento chama-se Minha Explicação Necessária. Tem como subtítulo A Tremole de Luz. Nota do consumidor, depois de mim, o dilúvio. Expressão atribuída ao instinto e não é de autenticidade habitual. Parece que eu nunca disse isso, como também a Maria Antonieta, mulher do Luís XVI, não teria dito também: se não há pão que come brioches. Então essas são dessas frases que se tornaram clichês serem repetidas. O Luís XIV teria dito: l'état c'est moi, o Estado sou eu. Também parece que não é verdade. Esse outro diz: a Tremole de Luz, depois de mim o dilúvio, e o Luís XVI não falava nada, coitado, mas a sua mulher carregou-se de dizer que se não há pão que come brioches. São todas provavelmente aí calúnias dos revolucionários da São Francisco para denegrir a família real francesa. Eu sou um pouco suspeito porque eu sou monarquista. Então eu sempre sou um pouco puxo a sardinha para o lado dessa turma em relação aos outros, né? Mas continuamos. O conteúdo está associado à sua morte próxima. O documento está cheio de desesperança de um homem moribundo. Descreve pesadelos horríveis e visões, mas também traz ideias interessantes. O político que vai morrer em poucos meses vem em torno de si pessoas saudáveis e se pergunta por que elas não vivem o máximo que podem. O político também comenta a pintura de Holbein. Valores do trata-se da pintura impressionante vista na casa de Rogojin. Essa aqui, né? Essa aqui tá. E acha-se como místico, perturbado por ela, achando também que ela tem o poder de diminuir a Deus. Todavia, coisa estranha, quando se olha para esse cadáver de homem silenciado, surge uma pergunta especial e curiosa: se este cadáver fosse visto exatamente assim, sem falta ele devia ser exatamente assim, por todos os seus discípulos, por seus principais futuros apóstolos, pelas mulheres que o seguiam e estavam ao pé da cruz, todos os que nele acreditavam e o adoravam, estas ao olharem para esse cadáver, como poderiam acreditar que esse mártir ia ressuscitar? Esse tema é o mesmo tema do discurso do grande inquisidor. Quer dizer, é o mesmo tema, quer dizer, a ideia do problema da fé, né? O que ele está dizendo é que a foto de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo morto, pode ser uma desanimadora para quem quer acreditar na possibilidade da ressurreição, porque afinal de contas parece perdida a situação e não ganha, né? Quer dizer, é preciso acreditar apesar de tudo. Esse é o tema central aqui desse comentário do Hipólito, que está aqui. Vai acontecer em seguida uma surpresa em relação ao Hipólito. A carta também refere-se a uma boa ação de Hipólito, devolvendo a carteira perdida ao homem pobre e o ajudando a conseguir um emprego. Afasta minha acusão ao Rogojin de ter aterrorizado, ficando 2 horas na cabeceira de sua cama. Deve certamente uma alucinação. Ficando rindo 2 horas, né? O 2 está fora de lugar. Professor, nessa parte do livro, é um momento que ele percebe que o
Rogério está lá, sentado à mesa, olhando para ele com aquele sarcasmo todo, mas depois ele verifica que a porta estava fechada, trancada. Como é que o Paulo Gênio entrou lá? Pois é, por isso que foi feita aqui essa observação, que provavelmente trata de uma alucinação, mas não é uma alucinação gratuita. Quer dizer, é como se esse Rogojin tivesse alguma qualidade de que natureza, em última análise? Satânica. Esse Rogojin tem as características satânicas claras aí, né? Ele é assassino em potencial, então aí o que o Dostoiévski faz é deixar na dúvida essa situação. Quer dizer, de fato, o Rogojin pessoalmente não poderia ter estado lá, mas esteve de alguma maneira. E é por isso que atribui-se isso a essa alucinação. Então, professor, mas por que o Rogojin, se a diferença dele era com o príncipe por uma questão de ciúmes, por que ele resolveu aterrorizar o Hipólito? Não porque o Hipólito tem alguma coisa especial, mas é porque ele aterrorizaria qualquer pessoa moribunda, qualquer pessoa frente à possibilidade da morte. Se ele tem essa conotação satânica, então ele é um diabo genérico, não é um diabo específico do Rogojin. É por isso, não há nada especial no Hipólito, a não ser o fato de que ele está perto da morte. Essa é a ideia central aqui, porque de fato há uma ambiguidade enorme nesse pedaço da história aqui. Por isso que eu escrevi desse jeito, botei aquele comentáriozinho ali, fato, de que se deve certamente uma alucinação. Ok? Muito bem. Muito obrigado. Quem quer continuar, por favor, Marcos? Hipólito sensibilizou o príncipe, que já havia experimentado a mesma solidão. Na Suíça e algumas vezes agora, ele se sente como um deslocado, um pária, separado da humanidade do mundo. Sob esse ponto de vista, Hipólito e Mishkin são iguais. A carta acabava indicando a intenção do rapaz de matar-se ao nascer do sol, e não tardava 2 horas. Na latitude de São Petersburgo, no verão, o dia era... Eu conheço a experiência de Hamburgo, mas Hamburgo que é mais baixo do que, não é tão alto quanto São Petersburgo. No verão, 5h30 da manhã, 5 da manhã, não, mas menos, 4h30 da manhã tem sol. No verão, 4h30 da manhã tem sol, no verão, né? No inverno, em compensação, o sol vai nascer lá pelas 10, 10h30, antes disso não tem sol. Porque é tudo extremo, né? Em Belém do Pará, que é sobre o Equador, o dia e a noite tem o mesmo tamanho o ano inteiro. Ou quase o ano inteiro, diferenças muito pequenas. Porque aí a variação, né, é muito menor. Questão da latitude, né? Continuamos. O grupo reunido pede a Hipólito que não cometa suicídio. Ele parece concordar, mas quando o sol se levanta, ele sai da casa, puxa uma pistola, encosta o cano na cabeça e puxa o gatilho. A bala não dispara porque não havia cápsula no cano. As opiniões sobre esse incidente variam, ficando a maioria papéis de que se tratar apenas de uma exibição. Não tem Hipólito realmente intenção de matar-se. O príncipe vai ver a Aglaia na manhã seguinte no banco verde, com forte combinado. O bizarro triângulo entre Massata, Aglaia e Mishkin revela-se neste encontro. Aglaia vagamente confessa seu amor ao príncipe, propondo fugir com ele. Ele recusa. Aglaia entrega as cartas que Massata lhe havia escrito. Aglaia sabe que Massata era um príncipe, mas quer que ele case com ela. Aglaia ama Mishkin, mas quer que ele case com ela de vontade própria, e não porque outros querem. O príncipe, vamos lembrar, tende para Salvador de Natal. Mishkin é as cartas de Massata que elogia Aglaia, diz que o príncipe ama Aglaia, insistindo no fato de que ela só quer fazer o príncipe feliz porque ele sabe quão infeliz ela, Anastácia, é e tem simpatia por ela. Anastácia, destas cartas, que sente humilde, não é a mesma que a Anastácia do resto do mundo. O problema é claro, não pode ser resolvido com facilidade, porque o príncipe insiste em salvar Anastácia, que só uma mística, que é vago e ingênuo nas coisas do amor, o amor que se conhece é o ideal cristão. Ele é virgem, né? Ele não tem ideia de que seja uma relação amorosa, assim, concreta, né? Aglaia está apaixonada por Mishkin, mas não pode suportar a presença de Nassau, a mulher que o príncipe quer salvar.
E aí, não está complicado isso? Está bem complicado. Tá? Quer continuar, por favor? Livro 4 e último. Acho. Passa-se uma semana desde o encontro do príncipe e agora no outro dele. O narrador volta a atenção para Varys, irmã de Gânia, que decide bancar a casamenteira e unir seu irmão a Antônio. Voltando para a casa dos Elefantes, contudo, traz no rosto o desapontamento e revela que Mishkin parece ser o pretendente oficial. Gânia cogita dele não ser o pretendente aceitável por causa do seu pai, mas ainda há esperança, porque Vaia entrega um bilhete em que a galera diz que ele vive. Agora então, para piorar a situação, o Gânia entra na jogada para disputar a Aglaia, que ele queria casar com ela desde o início, né? Deu um bilhete, então, não é isso? Bem no começo já queria casar com ela. E quem está tentando fazer esse casamento funcionar é a Vária, o Varvara, a irmã dele, que vai fazer todo o possível para que o Gânia consiga casar com a Aglaia. Vamos ver o que acontece. Enquanto isso, é encerrado o incidente ocorrido no final da reunião, em que Hipólite tentara suicídio. A carteira de Iedédia, com 400 rublos, havia sumido, e havia apenas 3 suspeitos: o general Irovin, Keller e Fiertin. De fato, o general Irovin havia roubado, caso que Mishkin e Iedédia já haviam concluído. Mas o general Tendido havia secretamente devolvido a carteira. E ele para punir o velho e deixá-lo ansioso, para ele conta que não recuperou a carteira. Quando o príncipe está sabendo a situação, solicita a Liebédia de perdoar o general. Perdão, mas com o simples fato de que ele pôs o perdido tão à vista do Senhor. Debaixo da mesa e não sobre a casaca. Com isso, ele já está demonstrando francamente que não quer artimanha com o Senhor e lhe pede desculpa de forma simbólica. Escute, está pedindo desculpa. Mais tarde, Mishkin encontra-se com o indignado general e revela estar se mudando da casa de Liebédia, onde estava morando. O resto da família havia se mudado para a casa de Varya, que havia casado com Ivan Vixen. Segundo seu hábito de imitar histórias, conta Mishkin que quando era pequeno havia encontrado Napoleão. O imperador francês havia gostado dele, nenhum russo de suas opiniões. Ele havia pedido conselhos militares. Após o encontro com o príncipe, o velho Ivolvin teve a matar. Esse episódio aqui eu teria tirado do resumo de modo geral, porque afinal ele é um episódio secundário, mas ele tem o ponto importante, é que ele revela a personalidade do príncipe, né? Porque o príncipe vê que o outro está torturando sadicamente o general, que havia roubado a carteira, havia se arrependido e devolveu. Aí o outro, para deixar o general sentindo-se mal, não continua dizendo que a carteira não apareceu. E aí o príncipe diz assim, como diz lá o Frei dos noivos, que acho que nós não lemos aqui, né? Diz assim, é preciso perdoar sempre, perdoe. Ele está lá pedindo desculpas, perdoe. Quer dizer, uma das características desse príncipe é ter uma compaixão. Né? Ele é um sujeito com compaixão, de modo geral. Por isso que esse pedacinho aqui foi selecionado. Aqui voltamos à trama agora normal. Muito obrigado, viu? Quem é que está na vez aqui? Começamos aqui na frente de novo. Acho que tem alguém que não leu ainda? Dá nota. Não? Então, Eva, por favor. Na casa dos Iefantes. Na casa dos Iefantes, Mishkin pede a Montevara que brinca com ele e distorce suas palavras. Certa vez a família está certa de que ela não decide aceitá-lo como noivo da filha mais nova. Finalmente o Mishkin está pedindo a Aglaia em casamento agora, tá? Para legitimar o compromisso, um grupo da sociedade é convidado para o anúncio formal do noivado. Entre eles está apenas a princesa anciã Bielokowskaia, madrinha de Aglaia, cuja aprovação julgava-se especialmente importante. É aquela parente chata, né? Que tem que gostar do noivo, senão não vai dar certo. Acontece, enfim, a recepção na casa dos Iefantes. O príncipe chega vencido porque Aglaia o havia pressionado para não agir como um idiota e mesmo falar. Porque assim, você vá à festa, mas não me abra a boca. Pelo amor de Deus, tá? Outra de uma vez por todas, finalmente não se conteve Aglaia. Se você começar a falar de alguma coisa como pena de morte,
ou da situação econômica da Rússia, ou de que a beleza salvará o mundo. Eu, é claro, vou ficar contente e morrer muito, mas eu prefiro de antemão. Não me apareça depois dos 12 anos. Está ouvindo? Eu estou falando sério. Dessa vez eu estou falando sério mesmo. Para sua alívio, ele acha a companhia dos aristocratas muito agradável, sem se dar conta de que se trata apenas de uma máscara social. Todas elas, convidadas, sem exceção, sabiam que estavam fazendo uma grande honra aos elefantes com sua visita. Mas, infelizmente, o príncipe não se contou dessas sutilezas. Mexida numa discussão sobre religião, com alguns dos presentes motivados pela declaração por um deles de que o seu velho protetor, Pavlov havia aderido ao catolicismo. A Dostoiévski tem horror ao catolicismo, porque ele acha que o catolicismo é o padre inquisitor, né, o grande inquisidor lá do discurso do Ivan Karamazov. Quer dizer, ele acha que o catolicismo é uma perversão do cristianismo. E então agora o príncipe Mishkin vai dizer o que Dostoiévski pensa do catolicismo. Tá? Pode ler, por favor, Pavlov era uma mente iluminada e um cristão de verdade, pronunciou de repente o príncipe. De que jeito ele podia sujeitar-se a uma fé não cristã? O catolicismo é o mesmo que uma fé não cristã. Aproveitou de repente com os olhos brilhando, olhando à sua frente e ao mesmo tempo correndo de certo modo a vista por todos. Ora, isso é demais, meu querido filhote, ou eu surpreso para Ivan Fyodorovitch. Que é o sogro, né? Então, como é que o catolicismo, uma fé não cristã, virou-se na cadeira Ivan Fyodorovitch? Então, que fé é? Uma fé não cristã, em primeiro lugar, tornou a palavra do príncipe com uma inquietação extraordinária e com uma nitidez fora da medida. Isso em primeiro lugar. Em segundo, o catolicismo romano é até pior do que o próprio ateísmo. É essa a minha opinião. Sim, é essa a minha opinião. O ateísmo também prega nada, mas o catolicismo vai além. Prega um Cristo deformado, que ele mesmo dividiu e profanou, um Cristo oposto. Ele prega o anticristo, eu lhe juro, lhe asseguro. Essa é uma convicção minha e antiga, e ela mesma me atormentou. O catolicismo romano acredita que sem um poder estatal mundial, a igreja não se sustenta na terra e grita: não possuamos. Não podemos, tá? Não o quê? Não podemos. Significa isso. A meu ver, o catolicismo romano não é nenhuma fé, mas terminantemente uma continuação do Império Romano do Ocidente, e nele tudo está subordinado a esse pensamento, a começar pela fé. O Papa poderoso da terra, do todo terrestre, pegou a espada. Ele então não fez outra coisa. Só que a espada apresentou a mentira, a esperteza, o embuste, o fanatismo, a superstição, o crime, limpou com os próprios santos, com sentimentos verdadeiros, simples e fervorosos do povo, tocou tudo por dinheiro, pelo vil poder terrestre. Isso não é uma doutrina anticristã? Como o ateísmo não iria descender deles, o ateísmo derivou dele, do próprio catolicismo romano. Isso é, muito obrigado, Eva. Isso aí é o que Dostoiévski pensa sobre o catolicismo romano, que ele na verdade não conhece, né? Mas ele já botou isso na boca do Ivan Karamazov e agora botou um pouco na boca do Chatov nos Demônios, que vocês não conhecem ainda, também faz os discursos assim, que no fundo é essa ideia que levou a Tumanikapó a achar que o Dostoiévski é apenas um sujeito nacionalista russo ortodoxo, que acha que a Rússia, com sua ortodoxia religiosa, né, o catolicismo ortodoxo irá salvar o mundo. Mas depois a gente debate isso, tá? Vamos tentar ir até o fim da história, então. Continuamos. O príncipe discursa ingenuamente sobre o que é nobre e boa à sociedade, e como as pessoas são de boa.
Excitado por essa conversa, Mishkin esbarra um grande e precioso vaso de lis que se esfatima. O príncipe cai no ataque epilético. Do ponto de vista dos diretores, o desgastou. Na saída, Biokonskaya comenta com Lizaveta Prokofyeva: bem, é bom e pago. E se quer saber a minha opinião, é mais pago. Tu mesmo estás vendo que esse homem, ele é um homem doente. Deu certo o noivado do príncipe Michigan com a Aglaia? Não deu certo. Primeiro arruma essa briga, segundo quebra o VAR, depois tem um ataque epilético e a Bieloruskaya, que era quem daria, afinal de contas, a aprovação formal, acha que ele é um idiota. Né? Continuamos. Mishkin dá-se parcialmente conta do que fizeram no dia anterior. Você esqueceu que o dia seguinte o general Ivoginov. No dia seguinte o general Ivoginov. Mishkin dá-se parcialmente conta do que fizeram no dia anterior, mas coisas piores estavam por vir. Aglaia o leva para se encontrar com Anastasia. O encontro, no lugar de ser agradável e inesperado, considerando o tom das cartas de Anastasia para Aglaia, transforma-se numa briga. O príncipe é obrigado a decidir, naquele momento, quem ele ama, Anastasia ou Aglaia, e ele reluta. Aquela demora demais para Aglaia, que só o quer de todo o coração. Ela vai embora e Anastasia desmaia. O príncipe, preocupado com Anastasia, no lugar de ir atrás da noiva, fica com ela. Aglaia desiste e demite. Anastasia desiste e roubou-o. O príncipe e Anastasia estão de novo juntos, embora o prestígio social do Mishkin houvesse diminuído significativamente. Havia a seguinte versão sobre os acontecimentos. Contavam que ele teria guardado deliberadamente uma reunião solene para convidados na casa dos pais da noiva, na qual ele foi apresentado a muitas pessoas importantes, para, em voz alta, na presença de todas elas, expor seu modo de pensar, destratar honrados dignatários, denunciar a sua noiva em público e de modo ultrajante, resistindo aos criados que o punham para fora, quebraram um belo vaso de vinho. Então essa era a versão que corria na cidade. Mas só que agora o Michigan e a Anastasia agora vão casar. Né? Muito bem. Tá? Você pode ler mais um pouquinho. 2 semanas depois, Anastasia propôs casamento ao príncipe. Perguntava se está feliz com o casamento, Mishkin responde: feliz? Ah não, só estou me casando. Com isso fica claro que o príncipe só quer salvar Anastasia de Rogojin. No dia do casamento, Anastasia, no caminho da igreja, vê Rogojin no meio da multidão. Ela grita para ser salva, e os dois, Anastasia e Rogojin, fogem por entre uma tumba. Na porta da igreja. Né? Muito bem, obrigado. Tá? Olha, Cecília, por favor. Anastasia Filipovna pareceu realmente pálida como lenço, mas os olhos graúdos e negros brilharam sobre a multidão como brasas. Foi esse olhar que a multidão não aguentou. A indignação se transformou em gritos de êxtase. Já se haviam aberto as portinholas da carruagem, Keller já dera a mão à noiva, quando de repente ela gritou e precipitou-se do alpendre contra o povo. Todos os que a acompanhavam ficaram petrificados de surpresa. A multidão se afastou diante dela e a 5 ou 6 passos do alpendre apareceu subitamente no rosto. Foi o olhar dele na multidão que Anastasia Filipovna captou. Ela correu até ele feito louca e lhe segurou as 2 mãos. Salva-me, leve-me daqui. Para onde me pega nesse instante? Mishkin vai imediatamente a São Petersburgo, a casa de Rogojin. A empregada diz que ele não está, mas o príncipe pensa o apelo previsto pela janela. Bate a porta dos vizinhos e pergunta para o Rogojin de modo alterado. Procura Anastasia em lugares possíveis, mas ninguém a havia visto. Finalmente, Rogojin o encontra no hotel e o convida para ir em sua casa. Num aposento escuro, o príncipe descobre que Rogojin a havia matado. O príncipe chegou-se ainda mais perto, um passo, outro, e parou. Estava de pé e escrutou com o olhar 1 ou 2 minutos. Durante todo o tempo, ao pé da cama, os dois não disseram uma palavra. O coração do príncipe batia tanto que parecia que o ouviam no quarto, no silêncio mortal do quarto. Mas ele já se acostumara, de modo que podia distinguir toda a cama. Nela alguém dormia um sono absolutamente imóvel. Não se ouvia nem o mínimo farfalhar, nem o mínimo respiro. O adormecido estava coberto desde a cabeça por um lençol branco, mas os seus membros eram como se estivessem dispostos de maneira estranha,
Pela altura só se via que havia uma pessoa estendida. Ao redor reinava desordem, a cama, nos pés, nas poltronas ao pé da cama, até no chão estava espalhada a roupa tirada, um rico vestido de seda branca com flores, fitas. Na mesinha à cabeceira reluziam os brilhantes tirados e espalhados. Nos pés estavam amassados em bolo umas rendas e sobre as rendas brancas a ponta de um pé nu apontava por baixo do lençol. Ele parecia como que esculpido de mármore e estava terrivelmente imóvel. O príncipe olhava e sentia que quanto mais olhava, mais mudo e silencioso ficava o quarto. Súbito, zuniu uma mosca que acordava, passou voando sobre a cama e calou-se a cabeceira. O príncipe estremeceu. O Gogol matou a Anastácia. Né? E agora vamos para o final da história. Gogol descreve friamente o assassinato, dizendo que a faca só havia penetrado 3 ou 4 polegadas sobre o seio esquerdo e que apenas uma colher de sangue havia vertido. Ele a atingira diretamente no coração. Gogol então afastava-se da cama onde estava o corpo e cai numa pedra vibrante. A cara livre dele, íntima, enxugava a terra. Quando a polícia finalmente chega, atraída pelos vizinhos que Vítima havia alvoroçado, encontra o príncipe completamente idiotizado, sentado ao lado dele do cocote. De raro em raro e vez por outra, o Gogol começa de repente a balbuciar alto, em tom ríspido e desconexo. Punha-se a gritar e a rir. Então o príncipe lhe estendia a mão trêmula e lhe tocava suavemente a cabeça, o cabelo, afagava-o e o afagava engraçado. Nada mais conseguia fazer. Ele mesmo começava a tremer outra vez, e outra vez era como se as pernas voltassem subitamente a fraquejar. Uma sensação qualquer, inteiramente nova, lhe afligia o coração com uma melodia infinita. Enquanto isso, havia clareado por completo. Por fim, ele se deitou no almofadão, como que já totalmente sem forças em seu desespero, encostou o seu rosto ao rosto pálido e imóvel de Gogol. Todavia, a essa altura, talvez não sentisse mais as suas próprias lágrimas e já nada mais soubesse a respeito delas. Ao menos quando, já depois de muitas horas, abriu-se a porta e pessoas entraram, essas encontraram o assassino completamente sem sentidos e febril. O príncipe estava sentado ao lado dele, na esteira, imóvel e calado, e sempre que o doente gritava ou delirava, ele se apressava em lhe passar a mão trêmula pelos cabelos e faces, como se o apagasse e acalmasse. No entanto, já não compreendia nada do que lhe perguntavam e não reconheciam as pessoas que entravam e o olhavam. Se o Count Schneider chegasse agora na Suíça e olhasse para o seu ex-discípulo e paciente, ele, relembrando o estado que o príncipe às vezes ficava no primeiro ano de tratamento na Suíça, agora desistiria e diria como naqueles tempos: idiota. No final, o príncipe volta para a Suíça, os irmãos menos Aglaia, Radomski e o príncipe Shin o visitam. Eles ordenou Gogol é sentenciado a 15 anos na Sibéria. Aglaia casa-se com um polonês cujos títulos e fortuna tornariam mais tarde serem fantaziosos. O príncipe Mitin é apenas um de outros. Então, gostaram da história? O que dizer de uma coisa dessa, né? É isso? Mas vamos precisar, pessoal, passar um pouquinho do nosso tempo, sabe? Porque, infelizmente, não dá para compactar muito. Vamos passar aí uns 20 minutos, vocês me perdoarem aí. Nós vamos precisar de um pouquinho, meia hora pelo menos, agora para conversar sobre isso, se não for mais. Eu acho essa a melhor história de Dostoiévski. Eu acho essa história magnífica, adoro essa história. E o Edson já me contou, depois você também viu, né? Há um filme do Akira Kurosawa chamado O Idiota, que é uma belíssima versão cinematográfica dessa história, muito fiel, né? Não é isso, né? Essa história do Idiota. Akira Kurosawa é a prova inconteste de que não há
barreiras das culturas, né? Quer dizer, quando um diretor japonês consegue fazer as melhores interpretações de Shakespeare e de Dostoiévski, é sinal de que esse negócio de barreira cultural, no fundo, é apenas formal, né? Você pode transpor, sem dúvida nenhuma. Não há uma barreira cultural de verdade. Nós somos capazes de entender o budismo de alguma maneira, se você, obviamente, fizer os exercícios certos, né? Professor, pois não. Eu li o livro e aquele manuscrito do Hippolyte, eu achei aquele discurso dele, nossa, super inflamado. A mim se tem a impressão que ele é uma pessoa boa e depois fala que não é bom, que é uma pessoa má, que tem tendências maldosas. Que é de fato o Hippolyte? O Hippolyte, eu não sei exatamente como é que ele entra na análise geral do livro. Ele é um russo comum, quer dizer, ele é um sujeito ali que está vivo como todo mundo, mas condenado à morte, e que está cogitando quais são os valores da vida, né? Esse é o papel dramático do Hippolyte na história, porque ele é um cogitador dos valores da vida. Tanto é que o ponto central do discurso do Hippolyte é dizer, vocês têm a vida toda e não vivem? Eu que não tenho a vida mais, estou escandalizado com vocês. É como se Dostoiévski estivesse nos contando aí que o Hippolyte representaria, assim, digamos, a potência humana de fazer alguma coisa e tal. Mas talvez quando a gente conseguisse entender o conjunto, talvez o Hippolyte apareça aí com mais clareza, né? O livro é muito grande e o livro tem muitos pedaços que foram, de alguma maneira, menosprezados aqui no resumo. Porque não dá para fazer maior que isso, vocês viram, né? Como já ficou meio abstrato, esse é um resumo tipicamente para fazer em 40 páginas. Mas aqui não dá, então a gente não consegue fazer na prática depois do estudo. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma pista de qual é o significado geral da obra, porque essa obra tem um significado geral que, além de ser muito importante, é também um pouco de chave para compreender o próprio Dostoiévski. E parece que o jeito de começar a entender a obra é começar perguntando assim, afinal de contas, o que nós sabemos sobre a principal personagem que se chama Príncipe Mishkin? O que nós sabemos sobre o Príncipe Mishkin? O que vocês dizem? Você tem uma impressão boa dele ou uma impressão ruim? Impressão boa. Alguém tem impressão ruim? Eu não gostei dele, é muito bom mesmo. É muito idiota mesmo. Tá certo. O Dostoiévski queria mesmo fazer a gente achar isso também, né? Porque vamos começar pelas coisas boas. O que ele tem de bom? Um bom coração. Ele é um bom coração, ele é sincero, sensível aos outros, tem compaixão, né? Quer dizer, ele tem uma capacidade de entender os outros. Ele é um sujeito que perdoa, é um sujeito sem rancor, um sujeito generoso, não é tudo isso? Ele é generoso, ele é um sujeito assim, cavaleiro, ou pelo menos muito, muito cuidadoso com os sentimentos dos outros, não é isso? É muito cavaleiro, aquele dia que ele vai ele quer casar com a Anastácia, né? Só para não deixar passar aquela humilhação. A primeira vez, né? Não reage, quer dizer, é um sujeito que controla suas emoções, não é isso? Ele tem coisas muito boas, né? Talvez isso seja já um pouco de defeito, né? Mas entre as qualidades, né, o que é que ele tem? E ele tem, me parece que a qualidade que mais resume o nosso herói aqui é que ele tem uma coisa chamada inteligência do coração, que é quase a maior de todas as inteligências, né? Porque ele é um sujeito de coração generoso. Ele é generoso por natureza, é um sujeito bom no sentido técnico da palavra bom, não é isso? Mas ao mesmo tempo que ele é bom assim, o que ele havia de defeito a essa qualidade central? Ele é inocente, ou seja, um pouco trouxa, né? Ingênuo, né? Que tem assim um pouco a mesma coisa. Ele é fisicamente forte ou fraco? Ele é fraco, ele tem essa epilepsia, tem esse problema. Quer dizer, ele tem uma porção de problemas, né? Não é isso? Quer dizer, ele, no fundo, tem uma... Talvez você pudesse dizer que a junção das qualidades que ele tem com os defeitos que ele tem o configuram como sendo uma personalidade quixotesca. Que o Dostoiévski
disse para nós lá no início, no resumo da narrativa, que era mais ou menos o que ele pretendia fazer. Não é isso? Quer dizer, o Quixote que é o sujeito bom e que, no entanto, parece ridículo sob vários aspectos. Né? Nós temos aqui Dom Quixote programado? Não. Então, o mundo que vem, talvez, a gente ponha aí. Mas o Dom Quixote é isso, é um sujeito que está errado do ponto de vista da Terra, mas está certo do ponto de vista do céu, né? Que é um pouquinho o caso também do Mishkin. Então, ele tem uma personalidade contraditória, porque ao mesmo tempo que ele tem qualidades incríveis, por outro lado, ele tem comportamentos que qualquer pessoa normal a reputaria como sendo discutíveis, pelo menos, né? Tanto é que ele irrita todo mundo, né? E a Eva deve ter ficado irritada com ele em algum momento, porque ele é de fato um sujeito complicado, né? Não é isso? E uma outra qualidade que nós falamos é que ele é um bom, ele faz uma boa análise das outras pessoas. Ele enxerga a alma das pessoas. Ele enxerga a alma das pessoas e interpreta os outros. Quer dizer, ele chegou na casa lá da prima dele, logo no início já foi analisando as moças todas, tal. Ele interpreta psicologicamente muito bem os outros. Não é isso? Mas se ele... Parece a vocês que tem mais qualidades positivas ou mais qualidades negativas? Positivas. Se ele tem mais qualidades positivas, por que o Dostoiévski o chama de idiota? E a expressão idiota, em russo como em português, não é muito, lisonjeadora, né? Então, porque... Ele diz isso, né? Quando é chamado de idiota no português. Falou assim, olha... Eu era um idiota, agora não, tal. Mas por que o Dostoiévski o chama de idiota? Eu ponho no título como sendo um idiota. E por que ele faz isso? Se tem alguma desconfiança da razão pela qual o autor teria feito isso? Porque ele é o padrão, né? Mas por que ele, de alguma maneira, o autor se esforça de nos apresentar assim, esses, digamos, aspectos discutíveis do príncipe Mishkin como sendo pertinentes a um idiota? É uma razão operacional, prática, assim, bem concreta. Talvez o professor não estava sempre bom demais. Eu entendo que quando a pessoa é boa demais, ela acaba não sendo respeitada. Mas ele, é por isso que ele é um idiota. Não, mas eu estou aqui tentando investigar o seguinte: por que Dostoiévski? Bom, a gente nunca saberá essa resposta de verdade, né? Mas aí o seguinte: o foco do livro é tipificá-lo como uma pessoa negativa, porque vocês acabaram de me dizer que vem mais com componentes positivos do que negativos. No entanto, o livro chama-se O Idiota. Por que será que teria havido uma ênfase tão grande nos componentes negativos do príncipe Mishkin? Porque esse posicionamento dele favoreceu toda a tragédia que ele causou. De certo modo é verdade, mas tem uma razão mais prática, entre mais simples de técnica de romanceamento, né? Que é o fato que você não deve angelizar a personagem. Porque se você angeliza a personagem, você cria uma personagem panfletária, uma personagem muito simples demais, muito óbvia. Então é preciso deixar o leitor na dúvida sobre se esse sujeito é um idiota ou não é, afinal de contas, porque não é isso, no fundo, que nós estamos tentando aqui descobrir, e no último nós estamos com um pouquinho de dúvida. Será que trata-se de fato de um idiota? Ou será que é alguém... Que em português de Portugal é que tem essa genial dúvida que é assim: não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Em português de Portugal eles falam assim: o sujeito, quando é polêmico, né, não se sabe se é uma besta ou se é bestial. E bestial é bom, né? E uma besta é mal. Tá? Pode não é aquela coisa que entra no cair no maniqueísmo, que veja bem, por exemplo, se você pega um personagem, qualquer personagem, pode ser até de uma novela, quando ele assim, não é só bom ou não é só ruim, ele é humano. Então, sabe, a gente se acredita nele, parece que
uma criatura assim que se acredita, é humano. Agora, quando você vai para o maniqueísmo, é ruim, o cara é ruim, até quando ele vai fazer xixi, por exemplo. Então, é ruim o tempo todo. É por isso que eu quis dizer com não tornar o personagem panfletário. Porque essa redução da pessoa a só as suas qualidades, a só os seus efeitos, chama-se panfletarismo, que você usa na política. Então, tá aí, ninguém diz assim, não, o meu oponente é muito bom, ele fez isso, fez aquilo, olha que bacana e tal. Mas também ele não fez aquilo outro. De modo geral, você faz assim, né? Você diz o sujeito é um ladrão, né? E eu sou honesto. Então, essa simplificação do ser humano torna o assunto panfletário. Então, quando você tem um livro que é assim, você tem que desconfiar de que o autor escreveu aquilo para fazer campanha política para alguém. Então, na vida real, nunca ninguém é assim. Dentro do Dostoiévski, tem poucas personagens que podem ser chamadas de panfletárias, ou pelo menos, elas não são panfletárias na prática, porque elas se diluem no mundo maior, né? Mas quem que é mal? É aquele que quer casar com a irmã do Raskolnikov, aquele noivo, o noivo da irmã do Raskolnikov é um sujeito mau, plenamente mau. O Piotr Tverkonzensky, dos demônios, é mau, mas ele é mau porque ele é o demônio em pessoa. Por isso que ele é mau, você entendeu? Mas o outro, o Nikolai Stakurovin, é altamente polêmico, é capaz de grandes atos de generosidade e grandes atos de maldade. É mais ou menos como é o Dmitry Karamazov, que também é um sujeito de grandes atos bons e grandes atos maus. Então, qualquer romancista talentoso nos deixará em dúvida sobre a personagem. É isso que se faz aqui com relação ao príncipe Mishkin. Mas vocês todos descobriram já desconfiaram que vocês acham que ele é melhor do que pior, né? Pois não. Professor, e para enfatizar isso que você está dizendo, vários personagens do Idiota, quando em confronto com ele, dizem isso, que mas o senhor é muito inteligente, e ficam em dúvida se ele é um idiota, como dizem, ou se ele é espertalhão. Há um trecho curioso no final, quando ele vai se casar com a Natácia, que querem que ele seja não possa dispor dos bens interditado. Isso. E aí chama um médico para conversar com ele, e esse médico conversa durante 2 horas e fala, não, mas idiota você ele pensou bem para se casar com ela, vai ter tal coisa assim, ela tem uma postura, então ele viu sobre esse outro lado. Então. Muito bem. Então, tendo visto isso o nosso colega acabou de dizer, como é que a gente começa a decifrar esse enigma? Né? O próximo passo para decifrar o enigma é perguntar assim: de onde vem o nosso herói príncipe Mishkin? Como é que ele entra nessa história? Ele vem da Suíça, né? Ele vem de onde? Portanto, da Suíça, isso implica simbolicamente dizer que ele vem... mas simbolicamente, não, ele vem do sanatório de fato, mas simbolicamente ele vem de onde? Ele vem do alto, ele vem do céu, né? Ele vem da montanha, tanto é que quando ele não suporta aquela conversa sobre política, ele imagina-se novamente no céu. Tá? Simbolicamente, ele vem do céu. Ele entra assim como um milagre, como se fosse um Deus ex machina, como se fosse uma entidade completamente inusitada, entra na história. E ele entra na história justamente junto com quem? Com o Rogojin, que também está voltando, mas as motivações da volta são muito diferentes. No entanto, eles têm incríveis coincidências. Repararam? Eles irão disputar a mesma mulher, de um certo modo, eles têm a mesma idade, o Rogojin não é epilético, mas o Rogojin não é muito bom na cabeça, se você for pensar bem. Não é isso? Não é isso? Vocês não acham que os dois têm uma herança para receber? O que sugere para você uma coincidência tão grande de características pessoais entre esses dois? Complementares, né? Que eles são complementares, mas o que significa complementares? Que eles são duplo um do outro. Vocês compreendem que eles são o duplo um do outro?
É como se o Rogojin representasse digamos, o aspecto maligno, né? Não é o Pink e o cérebro. Né? Mais ou menos assim, né? É como se o Rogojin representasse o aspecto, digamos, maligno e depravado e violento, e o príncipe representasse um aspecto celeste, um aspecto sublimado, né? Porque o príncipe sublima, ele não tem experiência sexual, mas o Rogojin nos dá a sensação de ter todas as experiências sexuais. Não é isso? O príncipe é um sujeito que não tem ideia da vida concreta e prática, tanto é que ele dá o dinheiro de presente para todo mundo, quem pediu dinheiro ele dá, e o outro lá é o sujeito que rouba o dinheiro para poder ter dinheiro, para poder fazer o que ele quer. Não parece a vocês que esses dois são profundamente complementares? Vocês compreendem que a epilepsia desse príncipe Michigan tem um componente também envolvido nisso? Porque aí é que o resumo não foi completamente fiel ao livro, porque eu chamei a atenção de vocês, mas é claro que aí o resumo foi um pouquinho pobre. Quando o príncipe tem aquele ataque epilético, é como se uma luz se abrisse dentro dele, é como se ele tivesse uma visão da estrutura do universo. E isso é uma coisa que a gente tem que levar a sério, porque o Dostoiévski, de fato, era epilético. Deve ter aí alguma conotação autobiográfica nisso. Mas o que significa que você é epilético, né? Quer dizer, a epilepsia do príncipe Michigan não tem uma conotação simbólica de que há aí nessa epilepsia uma espécie de marca do céu. É como assim? É como se estivesse dito indiretamente o seguinte, que para poder ver um pedaço do céu é preciso perder algum pedaço da terra. Vocês compreendem que a epilepsia, que a saúde ruim que o príncipe tem, é uma espécie de compensação da terra pelo aquilo que ele obtém do céu, porque você não consegue ver o céu, você não consegue acessar o céu sem perder automaticamente, como consequência disso, um pedaço da terra. Eu pensei até que fosse assim, que fosse uma pequena morte, porque na vez que eu tocasse a morte, eu entendi o verdadeiro valor da vida. Diz que não dava tanta ênfase para cá. Não, é que ele, na verdade, a situação epilética, o trauma epilético que ele descreve aqui, é o trauma da visão da estrutura das coisas. É como se ele, ao cair na crise epilética, entendesse o mundo, entendesse a estrutura do cosmos, digamos assim. É muito mais do que isso. É como se houvesse ali uma lembrança na mente do príncipe, uma ligação com alguma coisa que o transcenda e que ele paga como consequência de uma doença, né? Porque a epilepsia, do ponto de vista da Terra, é uma coisa ruim, é uma doença inabilitante e com todas as suas consequências. Mas no aspecto bíblico tem uma invasão de demônios, né? A epilepsia? Não sei se isso é sempre assim. Aqui dentro dessa história não é, tá? Certamente não é. Então, com quem é que o príncipe Michigan, que é esse sujeito que veio do céu, e com quem é que esse príncipe ele se contrapõe na história o tempo todo? Com o Rogojin. Mas o Rogojin veio do céu? Não, o Rogojin veio do inferno. Ficou um mês lá de cama porque tinha roubado o pai. Quer dizer, o Rogojin veio do quê? Dos aspectos baixos do desejo, em última análise. Né? Quer dizer, o Rogojin, o que ele fez? Para poder cumprir o desejo de obter a moça, ele roubou o pai e fez sabe-se Deus qual é a contribuição que ele teve na morte do pai também, né? Indiretamente, né? Mas o Rogojin é o quê? O Rogojin é uma espécie de escravo do seu desejo. E o príncipe, aparentemente, não tem desejo nenhum, porque o príncipe não quer de fato a Anastácia, ele não tem desejo sexual verdadeiro, ele não a quer sexualmente, tanto é que ele abdica dela, ele a quer por conveniência humanitária, mas não porque quer. Ele não tem também nenhum desejo homossexual, pelo menos não há nenhuma sugestão disso. Ele não tem desejo de ficar com dinheiro. Vocês compreendem que o príncipe controla os seus desejos plenamente em relação ao Rogojin? Vocês também perceberam que as três personagens, que não esses dois, que são as três personagens centrais, que é o Gania, mais a Anastácia e a Aglaia,
têm em comum essas três personagens? O Gânia, a Aglaia e a Anastácia. Eles são inconstantes, né? Eles têm uma coisa em comum. O que é que eles têm? E que é aí que você começa a entender o resto da obra do Dostoiévski, né? Porque quais são as motivações desses três? É a sua motivação que é comum, que é única. É o orgulho que eles têm. É orgulho, mas é orgulho de que tipo? O orgulho ferido. Não é isso? Esses três são os humilhados e ofendidos. Entendeu? Os humilhados e ofendidos quem são? Depois nós vamos ter o livro Humilhados e Ofendidos e vamos ter Notas do Subterrâneo. O que é? É a história de um humilhado e ofendido. Quem é que é o personagem? Não tem nome. É um sujeito que conta a história na primeira pessoa. Então ele é assim, ele passa o dia inteiro, ele é um funcionário público assim, sem importância, passa o dia inteiro sendo humilhado. Aí ele diz assim, hoje passou um cara na rua e esbarrou em mim. Eu decidi que eu ia dar-lhe uma porrada. Eu fui atrás dele e obviamente eu não dei. Entendeu? Os humilhados e ofendidos dos Dostoiévski são esses que passam a vida sendo humilhados por si próprios. Não é? Então esses três que são as personagens centrais, além dessa dupla central, quem é? São esses humilhados e ofendidos. O príncipe tem alguma coisa de humilhado e ofendido? Muito pelo contrário, não é? O Rogojin também não tem humilhado e ofendido. Então não essa concentração da humilhação e da ofensa não acontece no âmbito dessa dupla, nesse duplo chamado príncipe e Rogojin. Acontece no âmbito desses outros três que são, digamos, as personagens satélites que estão em torno da história central. Ora, a essa altura do campeonato, se vocês pensarem bem, não há nenhuma possibilidade de compreender essa história a não ser olhando para o Rogojin e para o príncipe como sendo o componente, uma luta de componentes internos na alma humana, porque é o que eles são. Eles são dois polos que estão em luta dentro da alma humana. Enquanto o príncipe Mishkin representa o polo superior, o polo do alto, o Rogojin, ele significa o polo inferior, que é o polo material, não é isso? Nós já vimos isso aqui de alguma maneira numa outra interpretação, ao sábado, se não me engano, mas é preciso compreender que há essa luta, na estrutura da mente humana, há uma luta entre esses dois polos. E esses dois polos não podem ser escolhidos entre si, porque no fundo você tem que ter os dois, porque a nossa condição humana é justamente a condição da ambiguidade dos dois polos. Nós temos um polo material e um polo espiritual. O problema é que o polo material tem de ser legítimo e o polo espiritual tem de ser legítimo, porque se você opta pelo polo espiritual ilegítimo, o material ilegítimo, você irá produzir um desastre ontológico, quer dizer, é a destruição da possibilidade da própria existência humana. Ora, o que acontece nessa história, no final dela? O Rogojin não mata a Anastácia? Por que o Rogojin mata a Anastácia? Qual é a explicação? Qual é, no fundo, a explicação? Ele não suportava mais esse desejo. Mas não é, ele não suporta outra coisa. O que ele não suporta? Não é exatamente porque no fundo ela fugiu com ele, né? É isso. Quer dizer, não é porque ele a quisesse com medo do Mishkin, mas é por uma outra razão. O que ele não suporta? É o quê? Mas isso ele já tinha de certo modo resolvido, porque ela tinha abandonado. Estava claro que ela não ia ficar mais com o Mishkin. Mas tem uma coisa que está associada a essa ambiguidade dos polos, né, que eu acabei de escrever. Não, os humilhados e ofendidos não são esses dois. Os humilhados são os outros. A Anastácia é humilhada porque foi vítima de um leilão sexual. Não é? A Aglaia é humilhada porque... Não, a Aglaia é humilhada por quê? Porque a Aglaia não pode ter o homem que ela quiser, embora ela queira, ela não pode. E o Gânia é porque ele é filho de um sujeito mal vivido e que gostaria de ser importante. Então, esses são... A Anastácia seria humilhada, agora se você for colocar ela e o Rogojin.
por que o Rogojin mata a Anastácia? É verdade, mas por uma razão concreta. Acho que nem tanto, né? Acho que pode ser que tenha um conteúdo sacrificial nisso. Tá? Tem um conteúdo sacrificial nisso, sim, tem toda a razão. Quer dizer, a Anastácia funciona um pouco como cordeiro, como bode expiatório, como vítima sacrificial. Não há dúvida nenhuma que tem esse componente. Mas há um outro componente mais forte que esse, mais poderoso. O que o Rogojin não suporta? O Rogojin não suporta é que a caridade vença o desejo. Não é isso que o Rogojin, no fundo, não suporta? Porque o príncipe, o que caracteriza a relação amorosa dele para com a moça? Caridade. Ele a vê como uma moça confusa, uma moça perdida, uma moça que fala um monte de besteira na vida, louca, dodivanas, e ele quer casar com ela para protegê-la de quem? Do outro. Mas o outro quer casar com a moça por quê? Porque ele a deseja. Não é isso? Não é que ele a deseja? Pois a morte dessa moça é a confirmação de que ali, naquele momento, dentro daquela circunstância da história, o desejo, a rebelião, a motivação central desse Rogojin para matá-la é a motivação, é a rebelião do desejo contra o quê? Contra o desejo, contra a ligação espiritual que há entre o príncipe e aquela situação. Ou seja, a rebelião da carne, da terra, a rebelião do desejo ilegítimo, que é o desejo que o Rogojin tem com a moça, contra o desejo legítimo que poderia vir a ter ali, nunca teve. De certo modo, o príncipe também é enviado, né? Ele é tão enviado que ele volta para a Suíça, volta para o céu, porque ele não foi capaz de viver com as regras da terra. Não é isso? Mas diz uma coisa, se o Rogojin gostava tanto dela, desejava tanto ela foi para ele, por que ele não mata? Por que não curte? Porque ela não é ela de alguma maneira permanecia como sendo uma potência de amor verdadeiro, né? Quer dizer, o que o Rogojin tenta fazer é vingar-se não é vingar-se, quer dizer, é vingar-se do outro, é o pedaço mal do ser humano que conflita com o pedaço bom. Quer dizer, é o desejo que se contrapõe e que domina o espírito, né? No fundo não é isso, né? Quer dizer, é a rebelião contra o pai, o espiritual, pela associação com a mãe, mas não no sentido legítimo, no sentido ilegítimo. Porque é preciso compreender que essas duas potências do Rogojin e do príncipe místico são duas potências internas em cada pessoa. Eles não são pessoas diferentes. Eles são a mesma pessoa. E essa é a razão pela qual os dois ficam ali abraçados no final, como se fosse uma pessoa só. Não é isso? A descrição final não é de que são uma pessoa só? Pois o que aconteceu? É a incapacidade de aceitar que a caridade possa sobrepujar o desejo que mata o ser humano. Ou seja, é a incapacidade de aceitar, no fundo, o poder do espírito sobre a nossa vida. Pois é, essa história do idiota, é isso que representa. Esses dois aí não são pessoas diferentes, são a mesma pessoa. São duas potências que estão embutidas na mesma coisa, que se unificam no final numa união física entre os dois. Uma união física, de toque, não é assim que está descrito no finalzinho ali? Que os dois estão abraçados na cama vendo o cadáver da moça. No fundo, essas duas coisas estão dentro da mesma pessoa. É como se houvesse de fato um duplo existindo aí, e esse duplo é o duplo que todo ser humano tem, porque o ser humano tem um componente espiritual e um componente terrestre, material. E esse componente espiritual tem digamos, uma conotação legítima e uma conotação ilegítima. E o componente terrestre também é ilegítimo e ilegítimo, porque você não pode desmerecer o componente terrestre. Você existe concretamente no mundo material, no mundo... Há um componente nesse ponto que é legítimo, e esse componente legítimo é que tem que ser procurado, casado com o componente espiritual legítimo.
Mas o Rogojin não é o componente legítimo, ao contrário, é o componente ilegítimo. E aí, então, o que faz o nosso... O Rogojin é ilegítimo? O desejo do Rogojin é ilegítimo. Porque é o desejo libidinoso, é o desejo de fazer qualquer coisa a qualquer custo, é o desejo irrefreado, é o desejo terrestre legítimo que não tem controles morais. Você faz com que ele é completamente imoral, ele rouba o pai, depois pega a herança, depois ele vai lá e oferece 100 mil rublos, é uma fortuna enorme para a mulher casar com ele. Ele vai lá e tenta matar o componente espiritual, que é o príncipe místico, né? Vai lá, faz um acordo com o filho, depois o trai e tenta matá-lo. Dá para ser pior do que o Rogojin? Mas o Rogojin não é uma entidade à parte, ele não é uma entidade autônoma, ele é um componente humano, que é o desejo legítimo latente em todo mundo, pois é esse desejo latente em todo mundo que vence. Quando ele vence, o espírito é obrigado a se retrair e volta para o seu isolamento e a sua solidão da montanha, que é o que acontece com o príncipe místico depois. Pois essa é a ideia central que Aristóteles quer nos contar, que aí quando a Terra vence o céu, a Terra e o céu se distanciam. Você tem aí um empobrecimento existencial humano. Eles não são pessoas diferentes, eles são a mesma pessoa. Eu falei Aristóteles? Oh, meu Deus, desculpe. Tá? Perdão, tá? Desculpem, lá tu fala e tal. Mas por que chama É porque o Dostoiévski, né? Não, Aristóteles, né? Precisa nos deixar na dúvida sobre se esse sujeito é ou não é bom. Ele precisa tentando não angelizar a personagem, ele nos deixa na dúvida. Será que quem é que tem razão? Porque como esses componentes estão presentes em nós mesmos, então é aquele negócio, você começa a achar o seguinte: pois esse cara é um idiota mesmo, um negócio que não quer dinheiro, não quer mulher, não quer nada, quer o quê? Vai lá para o sanatório mesmo, lá, se interne lá de uma vez por todas. Essa é a visão, digamos assim, de alguém que é pragmático, que acha que a vida prática é a vida que interessa. Esse sujeito que acha que tem que viver a vida mesmo, que a vida é feita para viver mesmo. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso no sábado com a Montanha Mágica, que é um livro que trata de assuntos correlatos a eles, de outro jeito, né? Não tão pessoal, mas com um sentido mais de crítica histórica. Mas não vou antecipar mais, sábado a gente vê isso. O Otto Maricapô achava que... Dostoiévski? O Otto Maricapô não entende o Dostoiévski. Então, ele tem uma implicância com o Dostoiévski, ele acha que o Dostoiévski é um fanático religioso. Ele acha que o Dostoiévski é o sujeito que quer arrumar o mundo com a ortodoxia, com o cristianismo ortodoxo russo, e que é um sujeito visionário. Ele chega a achar que se o Dostoiévski tivesse sido contemporâneo dos revolucionários bolchevistas, teria apoiado plenamente. Quer dizer, isso é o que o Otto Maricapô pensa, mas ele não entende bem o Dostoiévski. Esse é um dos problemas do Otto Maricapô. Também tem uma implicância enorme com Thomas Mann, por exemplo. Eu ia falar isso. Aliás, sempre que o senhor comentou sobre o Otto Maricapô, é sempre assim, ele não gostava desse autor que a gente está estudando, ele não gostava dessa obra. Mas isso foi aí é o seguinte, eu queria aqui inocentá-lo, né, o Otto Maricapô, porque ele é o maior intelectual que existiu no Brasil. Ele tem uma obra incrivelmente importante e acerta 99% das vezes. Então, nesse caso aí, eu acho que aí é um problema. E ele tinha algumas implicâncias, assim, ele era meio implicante. É o quê? Ele implicou com o Goethe também, achava que o Goethe tinha... Com Goethe? Ele achava que o Goethe era um sujeito assim, um bobalhão histórico, que não prestou atenção na Revolução Francesa, que ficou encrencando com coisas que ele tinha percebido. Ele tem momentos assim implicantes do Otto Maricapô, mas é o sujeito que implica tão bem, quando implica tão bem, é como o sujeito que claudica, mas claudica a passo de valsa. Entendeu? Quer dizer, algumas pessoas conseguem errar tão bem que também são úteis. O William Flusser escreveu um livro chamado Língua e Realidade, que é um livro errado,
Mas é tão bem escrito e tão errado com tanta competência, que é um livro maravilhoso que você tem que ler de modo imprescindível. Chama-se Língua e Realidade, do William Flusser. É como o Wittgenstein. O Wittgenstein tem a seguinte tese: não existe problema filosófico, só existe a confusão de linguagem. Isso que a gente chama de problema filosófico é gente falando de coisa diferente, um com o outro. Tem razão? Não, está errado. Há problemas filosóficos sim, basta você ler Aristóteles. Mas o que ele tem razão? 90% dos problemas filosóficos, de fato, são de gente confusa falando. Entendeu? Quer dizer, o Wittgenstein, apesar de não ter razão, na prática acaba acertando muito. Há alguns autores que são tão assim, são tão importantes, que eles não conseguem deixar de ser úteis mesmo quando eles morrem, quando eles erram, que é o caso do Wittgenstein, por exemplo, e do William Flusser, que morou aqui no Brasil, né? Sabiam, né? Foi embora para a Tchecoslováquia e chegou lá, passou um automóvel por cima dele e matou. Imagine que coisa. Qual que é o componente legítimo e Michigan? Legítimo? Nenhum. O Michigan tem o componente legítimo, só que o Michigan, ele é um sujeito que sozinho não funciona, porque ele é como o Dom Quixote. O Dom Quixote tem o mesmo problema. O Dom Quixote está correto com relação ao céu, mas está errado com relação ao mundo. Você não pode deixar de prender o Dom Quixote. O sujeito sai por aí dando golpes de espada num fulano que acha que é um feiticeiro. E como é que você pode deixar solto alguém assim? Quer dizer, o Michigan, ele é incapaz de viver no mundo porque ele representa apenas o componente espiritual puro. Ele não é ilegítimo. Ele tem que ser casado com um componente terrestre legítimo, que não é o modelo do... Pois é só assim que funciona o ser humano. Nós temos que conciliar as duas coisas. Mas o Rogojin é o componente terrestre legítimo. Quer dizer, ele é o desejo puro, independente de qualquer espécie de restrição, é a vontade de ter o que ele quer. Então, ele é uma espécie de redução do mundo a um prazer. É isso que é o Rogojin. E é por isso que ele não consegue suportar isso. E ele terá que, como toda personagem de Dostoiévski, terá que ir para a Sibéria para aprender que não é assim. Pois o Raskolnikov vai para a Sibéria, o Dmitri Karamazov para a Sibéria, e vai também agora o Rogojin. Todos os anti-heróis do Dostoiévski vão todos para a Sibéria. Por que é assim? Porque o Dostoiévski acha que só a mortificação da carne, que é a Sibéria, é que vai produzir a possibilidade do desejo terrestre legítimo. Entenderam? Então é só agora fazendo o contrário, quer dizer, saindo do mundo do prazer e ir para o mundo da dor, que você consegue perceber qual é o desejo terrestre legítimo. O único jeito de entender é isso. Mas o príncipe Michigan não pode mais existir aqui, porque ele não consegue viver aqui. Claro que você pode dizer que ele é uma espécie de ato de Deus, do mesmo modo que os Smirdiakov pode ser também isso, pode representar um ato de Deus, à medida que os Smirdiakov entra na história dos irmãos Karamazov para produzir o desfecho trágico da história para que a verdade apareça. Pois o Michigan pode representar também uma força divina que veio da montanha para fazer o quê? Para recuperar a consciência moral, e depois ele volta, quando ele já fez isso, a consciência moral é retomada e ele volta para onde ele veio antes, que é a montanha, que é provavelmente uma boa explicação pela qual o Michigan tem que ir embora, porque aquele conteúdo tem que voltar para o alto, que é o que acontece porque ele volta para a Suíça. Vocês estão entendendo isso? Esse me parece o componente central dessa obra. Por isso eu digo que essa obra é a obra mais impressionante do Dostoiévski, porque ela é aquela que permite a compreensão mais profunda dessa ambiguidade humana que em nenhuma outra personagem é tão clara quanto no Michigan. O Michigan e o Rogojin são um duplo, são dois componentes da mesma pessoa. Eles começam juntos e terminam juntos. Eles se associam na viagem e terminam abraçados junto do cadáver da Anastácia, que tem um conteúdo sacrificial, sim, tem toda certeza. Mas eles se reúnem ali no fim, não é isso? E o pedaço material agora vai para a Sibéria e o pedaço espiritual volta para o céu. Porque é o único jeito que tem de resolver a história. Parece a vocês claro isso, assim?
É claro que é sempre uma interpretação, né? E é preciso saber que há muitas interpretações, mas me parece melhor que eu consegui encontrar disso. Sobretudo se você compara com o resto da obra, né? Porque a obra, afinal de contas, uma obra não é interpretada sozinha. Como dizia o Jorge Luiz Borges, para poder entender o livro tem que ter lido 100, para poder entender um. Porque você nunca entende um livro nele próprio. Não é assim? Quer dizer, o livro não se entende nele próprio, não é? Ele tem que ser compreendido num contexto, num conjunto de outras obras. Não tem um lado simbólico, né? Nenhum dos dois é dedicado com ela, não é? É que não havendo o casamento dos elementos certos, não é possível o exercício humano verdadeiro. Por isso é que esse troço acaba em desastre para todo mundo. A Gaia casa com o tal do polonês que não era rico, ou seja, é enganado pelo mundo, pela terra, não é? Continua humilhado e ofendido. Quer dizer, no fundo o que ele quer dizer é justamente isso, que é inviável a existência humana e a aventura humana, a não ser que você consiga fazer o quê? Seja capaz de recuperar a legitimidade da matéria e do espírito ao mesmo tempo, ou seja, recuperar o estado humano anterior à queda do paraíso. Porque a queda do paraíso é a destruição da divindade ontológica humana. Por isso que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, a primeira coisa que eles fazem é vestir peles de animais. O que simbolicamente representa a redução ontológica do ser humano, que associou-se com a ilegitimidade do desejo terrestre, porque não é isso que Adão e Eva querem, é o desejo de ser Deus. Esse desejo é ilegítimo. E é essa ilegitimidade do desejo que o Rogojin representa. E é por isso que ele precisará agora fazer o caminho oposto, que é o caminho da mortificação da carne. Por isso que ele tem que ir para a Sibéria, como todos os outros foram. Né? Todos os outros vão para a Sibéria. No caso dos demônios, não tem isso, né? nem no caso das notas do subterrâneo. Mas há complementações dessa ideia de outra maneira. Eu não vou aqui antecipar as outras duas obras, porque nós teremos aí, daqui um pouquinho mais para frente, né, o Ipojuca, não é isso? Né? O Ipojuca Pontes, daqui eu acho que são 30 dias, porque mudou a data. Novembro, só em novembro. Em compensação, no dia que estava normalmente aí planejado, que será na quarta-feira anterior ao nosso encontro mensal de sábado, a Realizações, né, vai fazer o lançamento do Trivium. E aqui vou fazer uma pequena palestra sobre o livro e vamos fazer aqui uma coisa social, né? Nesse dia, não é isso? Estão todos convidados. Na quarta-feira anterior a essa, no mesmo noite de hoje, anterior ao sábado, que eu estarei aí, está aí marcado no calendário, é só olhar. Vou mandar Então, vamos fazer o lançamento do Trivium, uma obra importantíssima. O senhor diz que vai recrutando determinadas estruturas, né? Porque, se não me engano, existem dois pontos, um chamado Milhares de Ofendidos e outro duplo, né? Então, escrito, acho que na juventude, isso vai se refletindo depois com maior clareza na obra dele. Por isso que estou dizendo para vocês que o idiota é uma espécie de chave do enigma. Assim. Se você compreende isso que eu acabei de explicar, fica muito mais fácil de entender o idiota e você saberá mais do que o Otto Karpo sobre Dostoiévski. Porque o Otto Marikapô não é capaz de entender isso. Por que ele não é capaz de entender isso? Porque quando o Otto Marikapô insiste em ver Dostoiévski politicamente, ele acha que Dostoiévski é um fenômeno político. Ele está falando das grandes disputas ideológicas europeias do século XIX. Ele não compreende o que eu estou dizendo, porque o Otto Marikapô tem uma tendência a desconsiderar o aspecto simbólico espiritual das coisas. Em todas as críticas ele faz isso. Como ele é um gênio, ele sempre acerta por tabela. Porque ele, não sei se ele acha isso um pouco assim, fora de propósito, para um crítico do século XX, com toda aquela visão. É o quê? Na biologia dele tá vendo? Ele chegou uma hora e falou assim: não escrevo mais sobre cultura e vou escrever só sobre política, no final da vida. Tanto é que tem um livro para comprar, se compra em sebo,
que eu não me lembro agora o nome, só tem crônicas políticas. E ele decidiu que não ia mais escrever uma palavra sobre cultura e achava que não havia no Brasil. Veja, foi ele quem escreveu aqueles editoriais do jornal Diário da Noite, Basta e Chega, que deflagraram a Revolução de 64. Ele era jornalista do Diário da Noite, escreveu 2 editoriais famosíssimos, um chamado Basta e um chamado Chega. E ele derrubou o governo, que era um governo esquerdista. Ele depois fica assim, completamente simpático ao esquerdismo. Então ele, no final da vida, ficou mais político do que nunca. Então ele tinha um viés aí de natureza política, que no caso do Dostoiévski impede que ele entenda o autor. Agora, eu digo isso aqui entre nós, né? Porque é claro que tem muitos conteúdos sobre Dostoiévski em Otto Marek-Apô que são muito úteis e são muito bons. Ele só não enxerga o cerne, o coração da obra de Dostoiévski. Porque ele não valoriza essa ambiguidade que eu estou aqui descrevendo. Nenhum outro livro lida tanto com isso como esse aí, nós acabamos de analisar. É isso, pessoal. A gente tem que parar, passamos um pouquinho da hora. Queria agradecer muito a presença e dizer que amanhã, ortodoxia, para quem está fazendo ortodoxia, amanhã à noite na Igreja Nacional do Brasil, 7 horas, sem falta, e aqui no sábado teremos a Montanha Mágica às 15h30. Tá certo? Obrigado a todos. Então, que bom. Tá, que bom. Tchau, né? Até amanhã, né?